Renascer em Cristo, informa a hora certa. 21h24. Glória a Deus, queridos, é isso aí, amados. Olha, já está chegando aí o momento mais abençoado desse programa. O momento que tanto esperamos aqui, que é a hora da palavra de Deus, querido. Tenha certeza que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Eu quero te convidar aí rapidinho a tomar a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, amado, rapidinho aí. Vamos abrir a palavra do Senhor lá nas cartas que Paulo escreveu, lá em Romanos. Vamos tomar a Bíblia aí, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 16 e o versículo 17. Apenas 2 versículos para trazermos aí a mensagem do Senhor nessa noite para as nossas vidas, que Deus preparou para mim e para você. Tenha certeza, querido, que o Senhor vai falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus nessa noite vai falar com você, José Costa, aí na cidade de Canindé de São Francisco, com a irmã Joelma, com todos os amados ouvintes aí, pessoal ali, os irmãos da igreja Batista ali do Pastor Asmo, da igreja Assembleia de Deus do Pastor Miguel. Que Deus possa assim abençoar todas as igrejas aí na cidade de Canindé de São Francisco e que os amados irmãos possam ser tocados pela palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos ler o que encontra-se em Hebreus capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Amém? Te convido aí rapidinho, toma a tua Bíblia, vamos lá. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 4, 16 e 17: e creu Abraão, ou Abraão creu, num Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Amém, queridos? O tema dessa lição, dessa pregação abençoada que Deus me deu, essa pregação, eu preguei ali em Paulo Afonso, esse sermão, lá no evento do Bonança no Deserto, ali na cidade de Paulo Afonso, na igreja Tabernáculo Batista, do pastor Aldeci. Fui convidado ali pelos amados irmãos para trazer uma palavra abençoada. E o tema daquela festa era o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Amém, querido? Deus do impossível. Então, hoje vamos dar o tema glória e o impossível de Deus para as nossas vidas. Amém? O tema da pregação ou do sermão de hoje é a glória e o impossível de Deus para as nossas vidas. Romanos 4, 16 e 17. Hoje, querido, tenha certeza que você viverá o impossível de Deus na sua vida. Amém? Queridos, para iniciarmos esse sermão de hoje, precisamos voltar lá para o início da Bíblia, lá para os primórdios da criação. Vamos então para o capítulo 1 da palavra de Deus, a partir do primeiro versículo, que nos leva ali a conhecer quem de fato era Deus e que de fato era essa glória, esse poder absoluto que o nosso Deus tem. Se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, porém havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, começa aí agora a nossa pregação de hoje. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, no 6, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. 8, 9, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca, e assim foi. No 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Se nós olharmos agora no 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e ano. Aleluia. Se formos para o 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus.
Amém? Se formos lá para o 24 do primeiro capítulo, diz: e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. No 26, e disse Deus, façamos o homem, aleluia, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no 29 nós vemos escrito: e disse Deus, eis que vos tenho dado a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Amém, meus queridos? Aí, amado, está um Deus que chama à existência, aleluia, as coisas que não existiam, como se já existissem. Amados, aqui vemos pela primeira vez um Deus todo-poderoso em ação, ou seja, chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse, chamando as coisas que não são como se já fossem. Para Deus não há impossível que Ele não possa realizar e tornar possível. Então, querido, qual é o impossível que está impedindo você de realizar os seus sonhos? O que você gostaria nesta noite de chamar à existência para a tua vida? Seria o emprego? Seria a cura? Um milagre na sua vida? O milagre que aquela sua mãe vive tão doentinha, não conseguiu ainda? Ou quem sabe, querido, até o amor que foi embora, que você tem lutado tanto para que ele volte? Será que é o seu casamento que está em frangalhos, está assim escorrendo por entre os dedos? Ou será que o impossível da sua vida é aquela viagem que tanto você sonhou, mas ainda não conseguiu realizar? Será que é o emprego que ainda não chegou? Querido, eu quero te dizer que o melhor está por vir. O Espírito Santo hoje, através desta maravilhosa mensagem, que é a palavra de Deus, está dizendo claramente que Ele pode, ainda hoje, aleluia, chamar à existência para a tua vida as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Amém, querido? Deus faz virar realidade as coisas que habitam no mundo dos sonhos e desejos do teu coração. Querido, você acha que milagre só acontece com as outras pessoas, não é? Hoje vai acontecer com você também. Chegou a hora, ou seja, a tua hora é hoje de receber um grande milagre de Deus. Hoje você vai deixar de ser incrédulo e passará, querido, olha, a usufruir do poder de Deus, tomando posse desta palavra profética de Deus, que hoje prego para a tua vida. Amém, meu querido? Então, alguns podem chegar para você até falar: isso que o pastor Paulo está falando é impossível. Pensando dessa forma, meu amado, muitas pessoas vivem usando apenas suas próprias forças e seus minguados conhecimentos de um mundo, tanto assim, de um mundo derrubado, de um mundo destruído, de um mundo defasado, muitas das vezes até tentando alcançar seus sonhos, mas nada acontece. Por causa disso, amado, olha, os seus fracassos, as suas culpas, né, que acontecem sobre a sua vida, você tenta muitas das vezes colocar para Deus. Só que a palavra de Deus nos orienta que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Querido, o mais sábio dos homens, para Deus, a sua sabedoria não passa de loucura. Porém, a loucura de Deus para nós homens é sabedoria. Queridos, continuando nas grandezas de Deus, eu te pergunto nessa noite: será que o teu impossível é maior do que os impossíveis do passado? Será que o teu impossível é tão grande que Deus não possa operar um milagre hoje? Será, meu querido, que Deus não pode chamar a existência do impossível para a tua vida nesta noite? Eu quero nesta noite, amado, olha, trazer a memória de você que está me ouvindo através das ondas desse rádio, os grandes feitos que o nosso Deus realizou, trazendo e chamando o que não existia como se já existisse. Então, vamos comigo trazer a memória de nosso pai na fé, Abraão. Mesmo ele estando com 100 anos e já sua esposa Sara com 90, não impediram Deus lhe prometer um filho. Queridos, para a ciência humana seria algo impossível dessa relação gerar um filho, mas para Deus não foi.
Ele chamou o impossível do homem como se já existisse, amém, querido? E para ficar melhor, o sonho, ou o Senhor de Deus, sonhando na vida deles, deixou passar alguns anos. Às vezes nós queremos que o sonho de Deus para as nossas vidas aconteça de imediato. É como vinho, quanto mais velho ficar no odre, melhor será para ser tomado. O sabor, a qualidade vem com o passar dos anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando o impossível acontecer na tua vida. Saiba que hoje pode acontecer. Quem sabe o Senhor não marcou hoje. Amém, José Costa? Quem sabe o Senhor não marcou hoje para dar a tua vitória. Queridos, às vezes Deus usa um irmão em profecia, e só porque o tempo dos profetas já passou, como diz muitos pregadores, foi até Malaquias, até o profeta Malaquias, muitos estão perdendo sua bênção por não acreditar mais. Eu estou aqui com o evangelista Roberto nos estúdios. Ele disse que pode ter homem que acredita igual a ele, mas mais do que ele não tem. Uma vez ele me disse, ele fica rindo aqui, certa vez ele me disse: olha, pastor Paulo, se a Bíblia tivesse lá escrito que a baleia engoliu Jonas, eu acreditaria porque está escrito. Mas se na outra parte dissesse: olha, Deus está dizendo que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditava, porque é a palavra de Deus. Então, querido, é o impossível de Deus. Então, o impossível de Deus não está acontecendo com mais frequência, porque pessoas deixaram de acreditar nos profetas, pessoas deixaram de acreditar nas profecias ditas por pessoas comuns, por pessoas simples. Muitos que se dizem homens de Deus e mulheres de Deus, alguns até que são intitulados como anjos da igreja, ainda não estão comendo o melhor dessa terra, ou seja, habitando na terra que mana leite e mel, por causa da incredulidade do seu coração, por causa da dureza do seu coração, não viu ainda o impossível de Deus acontecer na sua vida. Eu quero te dizer que hoje é hora de você voltar os seus ouvidos, ficar atentos os teus ouvidos, os teus olhos para a palavra do Senhor nessa noite. Ainda hoje Deus usa pessoas, querido, com dons maravilhosos, profecia, línguas, discernimento, palavra, etc. Devemos exercitar o dom da palavra de Deus, sim. Mas, querido, o que profetiza, diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 14, 13, mas o que profetiza fala com homens para edificação, exortação e consolação da igreja. Então muitas pessoas não recebem mais de Deus por não crer com firmeza no que lhe é transmitido pela palavra, sendo ela de sabedoria, de profecia, ou profética, de profecia, não importa. O que importa, querido, é que devemos aprender a tomar posse, querido, dessa palavra. Somos iguaizinhos ao povo de Deus do passado, pois somos ainda o mesmo povo de Deus hoje, vivendo no século 21. Lembra o que diz lá em 2 Crônicas, querido, 7, 14, ele diz que se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós formos lá para o 15 e o 16, o Senhor nos revela o seguinte: agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração feita neste lugar, porque agora, diz o Senhor, eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu povo nela esteja, perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Querido, Deus está com os olhos dele sobre a tua vida. Os ouvidos do Senhor estão atentos a tudo que você pedir em oração. Então faça isso com fé e Ele te responderá. Ele concederá o desejo do teu coração, que diz a palavra de Deus. Agora, amados, você pode até estar pensando, pensando aí agora, nesse momento, que está ouvindo essa palavra através desse rádio. Se nós somos o seu povo, se nós somos o povo de Deus, pastor Paulo, cadê o meu milagre? Cadê a minha terra que não foi sarada? Tanta morte na nossa cidade, tantos problemas na nossa cidade, tantas pessoas passando fome em nossa cidade, tantas pessoas vivendo aí na promiscuidade dessa vida, tantas pessoas vivendo no mundo de drogas, se prostituindo, tantas crianças estão aí. Então, se eu sou o povo de Deus, se nós somos de fato esse povo, cadê o meu milagre? Querido, será que o teu problema é maior que ficar entre o mar e Faraó? Ou seja, entre a morte e a morte.
Pastor Paulo, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo me falar. Eu estou querendo saber onde é que está o meu milagre. Meu filho, o povo de Deus era escravo. O povo de Deus no passado sofria. Eu sei que o teu sofrimento não é menor do que ele. Só sabe o que é sofrer quem está passando o sofrimento, o problema. Mas não adianta você querer, cadê o meu milagre? A vida está difícil, a cidade está terrível, as coisas estão piorando. Eu quero te dizer, amado, é que naquele tempo, o problema do povo de Deus, eu creio que era muito maior. Imagina você sair, querido, de onde você vivia há mais de 400 anos como escravo. E ali agora você se encontra diante do Mar Vermelho. Atrás de você vinha uma nuvem de fumaça de um grande e enorme exército de Faraó para matar aquele povo. E ali está o povo de Deus. Agora veja só que loucura. Está o povo de Deus na frente do mar. E ali, meu amado, você está entre a morte e a morte. Na frente o mar, atrás vindo o Faraó para te matar. E agora, meu filho, o povo de Deus era escravo. O povo de Deus não sabia nadar. O povo de Deus sabia simplesmente servir. O povo de Deus trabalhava em troca de comida. O povo de Deus trabalhava em troca de dormida. O povo de Deus trabalhava em troca de um pão, em troca de uma casa para ficar. Ou seja, querido, agora o povo de Deus está na frente do mar, mas não aprendeu a nadar para poder atravessar esse mar e não morrer nas mãos de Faraó. Ou seja, eu estou entre o mar e Faraó, entre a morte e a morte. Se eu corro, o bicho pega. Se eu fico, o bicho come. Eu tenho duas escolhas: ou eu morro afogado, ou eu morro a golpes de espada pela mão de Faraó. Veja que situação. Eu acho que esse problema, amado, é bem maior do que o problema que você está passando. Faraó é o teu inimigo desde o tempo da escravidão. E ele nunca, mas nunca vai se conformar de ter perdido você. Só que aquele povo, aleluia, era o povo que se chamava pelo nome do Senhor, diz o Senhor na sua palavra. Aquele povo era o povo de Deus. Mas que Deus, pastor? O Deus que chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, sim, meu Senhor, respondeu Moisés, diga ao povo que marche. Querido, eu tenho certeza que ali o povo disse: Moisés, fala com Deus, porque nós iremos morrer, Moisés. Vem ali Faraó, o Faraó vai nos matar, Faraó vai nos colocar na espada, nós iremos morrer a fio de espada. Moisés, será que lá no Egito não tinha caixão suficiente para que nós fôssemos enterrados? E Moisés ali fala com Deus. E o povo diz: Moisés, o que foi que Deus te disse? E Moisés diz: sabe o que? O Senhor está dizendo a vocês que marche, aleluia, que marche. Querido, você marcharia na frente do mar? Será que você marcharia sobre as águas de um mar? Você nunca aprendeu a nadar. Você tem medo até de tomar banho numa bacia funda. E agora você está diante do mar. Querido, o mar significa problemas. O mar é o mar da vida. É o que nós passamos, as dificuldades. Está ali, querido, aquilo que nos amedronta. Está ali, querido, aquilo que pode nos matar. Imagina agora Deus dizendo: olha, o Senhor manda que a gente marche para dentro do mar. A mesma coisa, olha, pula na água para morrer afogado. Querido, mas a palavra de Deus diz que Deus sabia, né, que eles não sabiam nadar, mas ordenou que todos eles pulassem na água. Pois Deus, amado, ele já enxergava o impossível, ou seja, ele já havia chamado o caminho, mesmo sem existir, e já podia contemplar, querido, o seu povo atravessando o mar a pés enxutos. Deus, quando ele disse: Moisés, diz ao povo que marche, o caminho já estava aberto, aleluia. Olha, eu sei que muitas das vezes, amado, aparece na tua frente aí um mar enorme, aparece na tua frente aí um mar vermelho. Você diz: agora não tem mais jeito não, agora dessa vez eu vou parar. Só que Deus diz: olha, filho, marcha, olha, filho, atravessa. Deus já está te mostrando, amado, olha, o outro lado, lá na tua vitória, além muralha, querido. Ele diz: olha, hoje o Senhor quer fazer você atravessar o mar de problema que está na tua frente e matar o teu Faraó, para que você possa cantar o hino da vitória lá do outro lado da situação, como fez Miriam. Deus viu a necessidade do seu povo. Sem água, ele fez a rocha brotar água doce e potável.
para matar a sede do seu povo. Deus não deixou faltar o pão de cada dia lá no deserto, querido. Olha, diz a palavra de Deus que eles comiam um pão chamado maná, era como se fosse um bolo de mel. Você tem um Deus que se preocupa, querido, com as suas necessidades. Imagina, Deus disponibilizava todo dia no céu um padeiro para entregar um pão quentinho ali, agora com sabor de mel. Deus fez escravo, como foi dito hoje aqui pelo evangelista Roberto, por diversas vezes. Deus fez um escravo virar um grande governador do império lá no Egito. Então imagina, Deus não permitiu os leões naquela feita lá para o lado de Daniel devorar um servo fiel durante toda uma noite. Quem fosse lá, querido, lançado naquela cova, os leões comiam. E Daniel passou a noite usando os leões como travesseiro. Deus não permitiu, certa feita, o fogo de uma fornalha 7 vezes mais aquecida sequer chamuscar os cabelos, os fios de cabelos de 3 jovens que acreditavam que eram o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Meu querido, será esse Deus que parou o sol e deteve a lua, como diz a palavra dele? Nunca houve um dia como aquele em que o Senhor ouviu a voz de um homem comum e parou o sol e deteve a lua até que ele vencesse os seus inimigos. O Senhor quer nos dizer que somos todos iguais para ele. Não importa se é do passado, se é do presente, se seremos do futuro, não importa que povo vencer, que época nós estejamos vivendo. Somos homens comuns. Sabe por quê? Porque somos o povo de Deus. Ele hoje vai parar o sol para você vencer seus inimigos. Ei, ele vai abrir o mar, aleluia, para você não morrer. Ele vai dar ordens ao leão para provar que te ama. Ele vai fazer pedra, querido, brota água para te alimentar e não vai permitir que nem o fogo, nem o mar te matem. Amém, querido? Hoje o teu Deus chama aquilo que não é como se já fosse para te dar a vitória. Aleluia. Amados, qual é mesmo o impossível na tua vida hoje? Será que é maior que tudo que acabei de falar? Ou ainda é maior? Porque se for maior, mesmo assim, ele terá sempre o poder de nos surpreender com a sua força soberana. Você pode dizer, pastor, mas eu sei que o que o senhor falou aí foi muito poderoso, foi uma coisa quase uma coisa impossível. Querido, pode estar morto, com Cristo você viverá. Jesus deu ordens e o morto levantou do caixão. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Isso aí não é impossível? Você pode dizer, atravessar o mar foi impossível, mas diz que tem um cantinho raso, então o milagre foi maior. Que o faraó e seu exército foi inundado num gole d'água. E ressuscitar um morto, não é impossível? Jesus ressuscita mortos. Jesus, querido, faz mortos se levantar. Mas você pode então dizer, pastor Paulo, todos esses feitos aí foram executados por Deus Pai, por Deus Filho e pelo Espírito Santo. Todos são deuses. Aí está fácil. Eu quero ver o meu impossível acontecer. Eu quero ver o meu milagre acontecer. Eu sou homem, pastor. O senhor disse que Deus um dia ouviu a voz de um homem comum e parou o sol, parou a lua para que ele vencesse suas batalhas. Mas foi Deus que parou o sol, foi Deus que deteve a lua, e o homem comum venceu sua batalha porque lutou. Então os feitos que aconteceram, pastor Paulo, foram feitos por Deus, seja ele na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. É aí que você está enganado. É aí, querido, que você está completamente enganado, e posso provar para você pela palavra de Deus. Às vezes nós queremos dificultar o milagre. Às vezes nós queremos, querido, retardar a nossa bênção. Às vezes eu e você fica colocando empecilhos para que Deus não venha agir na totalidade e nos dar a bênção que precisamos. Ele nos diz, querido, que teríamos autoridade e poder sobre todas as doenças, sobre todos os principados, sobre todas as potestades, e que faríamos sinais maiores do que ele fez. Pois ele estaria agora com o Pai intercedendo por nós, para que suas obras continuassem a se manifestar aqui na terra. Então eu e você podemos fazer milagres. Eu e você temos o poder e a autoridade, querido, de fazer o mar se abrir, de fazer, querido, o sol parar, de deter a lua, para que o nosso milagre, aleluia, para que o impossível de Deus venha acontecer na minha e na tua vida hoje, querido, porque nós somos o povo de Deus, do Deus que chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem.
sim, a palavra de Deus diz que até a sombra de Pedro, aleluia, curava os enfermos, e Pedro era um homem comum, assim como eu e você. Era ainda pior que Pedro era analfabeto, Pedro não sabia nem escrever o seu nome. Mas o milagre, querido, vem de Deus para o homem, porque Ele nos deu essa autoridade. Agora nós é quem temos que tomar posse, nós é quem temos que acreditar. Ah, pastor, mas eu esfriei na fé. Ah, pastor, mas depois que o programa saiu do ar, eu quase me desviei, eu não quis mais saber da igreja. Ah, pastor, eu quero te dizer, você que está me ouvindo aí, é você mesmo, meu querido, é você mesmo. Eu quero te dizer que o impossível de Deus começa hoje a acontecer em tua vida. Eu quero dizer que o tempo que você esfriou, que o tempo que você deixou de ouvir a palavra, que o tempo que você passou sem escutar louvor, olha, isso é passado. A partir de agora você vai se levantar, a partir de agora você vai atravessar o mar, a partir de agora o Deus que chama o impossível vai matar Faraó afogado, e você vai voltar a ter vida, você vai cantar o hino da vitória. Querido, não é impossível para você fazer um milagre. Se Pedro curava os enfermos, se diz a palavra de Deus que a sombra, era a sombra de Pedro. A palavra também nos diz que o lenço de Paulo curava. Ou seja, os sinais, querido, eles seguem os que creem. Os que creem através da fé. Ele disse que se nós tivéssemos fé, veríamos a glória de Deus. Então eu te pergunto, você quer agradar a Deus? Você quer ver a glória de Deus? Tenha fé, pois sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. A glória de Deus está preparada para homens de fé. E nesta noite eu te convido, querido, a tomar posse. Nesta noite eu te convido a exercitar a tua fé. Nesta noite eu te convido a voltar a crer na palavra de Deus. Olha, Deus não esqueceu de você. Deus te conhece. Você às vezes pode dizer, mas Pedro, mas Paulo eram homens de oração. Querido, eu e você podemos ser homens de oração. Eu e você podemos exercitar a nossa fé e ver o milagre de Deus acontecer. Quem curava, querido, não era Pedro, que chegava lá, pegava um olhinho, passava nas mãos, colocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Não, a palavra diz que quando Pedro ia passar numa cidade, as pessoas que tinham doentes em casa levavam para a rua principal e deitavam eles sobre o caminho, à beira do caminho, e Pedro só passava, diz a palavra. Pedro ia passando, e a sombra projetada pelo corpo de Pedro, ou seja, a sombra de Pedro que passava sobre os doentes, curava os enfermos, curava as pessoas. Sombra não tem vida não, amado, mas era a sombra de um homem de Deus, de um homem que se chamava pelo nome do Senhor, de um homem que era povo do Deus que traz à existência as coisas que não existem, querido. Amados, pastor Carlos Anaconda diz em seu livro, Escute Aqui Satanás, que um homem foi curado de um câncer depois que ele pregou. Eu li esse livro, um livro bem abençoado, Escute Aqui Satanás, do pastor Carlos Anaconda. Ele diz que depois que ele pregou, e foi para o hotel, já estava deitado, uma jovem bateu na porta do seu quarto. E quando ela bateu na porta do seu quarto, ele se assustou, porque você sabe, o diabo ele usa pessoas, assim como Deus nos usa para fazer o bem, o diabo usa para fazer o mal. E quando ele viu aquela jovem, ele disse, alguém mandou ela vir para que eu vinha cair. Ele há muito tempo fora de casa, pregando a palavra de Deus, ele se assustou. E ali ele disse, pois não. Ela diz, eu vim aqui porque eu trouxe o roupão do meu avô, para que o Senhor venha orar nele, pois ele está agora hospitalizado com câncer nos ossos, no tecido ósseo, e ele vai morrer. Então eu vi o Senhor dizer que o Deus que chama à existência as coisas que não existem, estava hoje à noite naquela pregação. O Senhor disse que até a sombra de Pedro curava. O Senhor disse, pastor Carlos Anaconda, que o lenço de Paulo curava. Então eu trouxe aqui o roupão do meu avô, para que o Senhor venha ungir ele, e eu vou levar para ele. Ele disse, tudo bem. Orou no roupão, e a menina levou o roupão e colocou no seu avô. Diz a palavra de Deus que antes do final do mês, subiu na rampa do pastor Carlos Anaconda, onde ele pregava na cidade, um homem vestido no roupão, andando, querido. Isso é um milagre. O homem não andava mais, ele ia morrer, e foi curado. Eu lembro aqui que certa feita aqui na cidade de Xingó, aqui na cidade de Piranhas, no bairro Xingó, eu fui pegar uma irmã que estava hospitalizada devido a uma queda que ela tinha tomado,
E eu fui buscar ela para levar para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E ali, amado, no hospital, eu vi um garoto de uns 4 a 5 anos de idade. Ele estava num estado assim, precário. Ele fedia mais do que uma carniça à beira de um asfalto, mais do que um animal morto na beira de um asfalto. E ali eu passava e perguntava ao médico o que era aquilo que estava fedendo tanto. Ele disse que era aquele garoto. E eu vi as enfermeiras desenrolar aquele garoto nas faixas. Ele estava todo deformado, ferida por todo o corpo. Eu perguntei, o médico disse: isso aí é um câncer em estado terminal, ele não tem mais que 19 dias. E ali eu me compadeci daquela criança, que eu comecei a chorar, comecei a orar. E eu disse àquela mãe, eu digo: olha, eu conheço alguém que pode curar o teu filho. Muitas das vezes, amado, a gente é assim, despertado por Deus. Você vê isso e não se compadece. E ali, amado, olha, aqui no Hospital Timbó, viu? Eu disse àquela mulher: olha, eu voltarei e vou trazer alguém que pode curar o teu filho. O garoto parou de chorar na hora. Ele estava tomando morfina todos os dias para suportar a dor. E ali ele olhou para mim, querido, e ficou soluçando, que nem que só faltou gritar assim: amigo, quem é esse homem que pode fazer eu ficar curado? E aquela mulher olhou para mim e disse: quem é que o senhor está querendo dizer? Eu disse: olha, Jesus, aleluia, ele pode curar o teu filho. Ela disse: ah, meu amigo, eu já andei com ele por todos os lugares, em todos os hospitais que o senhor imaginar, eu já fui com meu filho, já fui para tanta igreja. Queridos, eu disse a ela que eu voltaria àquele hospital. E eu comecei a orar, comecei a buscar o Deus do impossível. Eu comecei a buscar o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Eu era um novo convertido, amado. Eu era apenas um diácono de uma igreja. Eu era um homem que estava iniciando a minha fé na palavra de Deus. Estava iniciando o meu chamado para pastorear. Eu estava ali, querido, mas era uma sede tão grande. Eu tenho, né? Uma crença tão grandiosa no Deus que chama a existência aquilo que não existe, que ali, amado, eu comecei a interceder por aquela criança sem conhecer. Eu chorava por aquela criança, eu jejuava por aquela criança. E em 3 dias apenas, 3 dias, eu voltei ao hospital. Levei minha esposa, levei a irmã Wilma Trajano, levei a irmã, não lembro bem agora o nome da irmã que foi conosco também. Foram 2 irmãs que foram comigo. E ali chegamos no hospital. Eu lembro que minha esposa não pôde entrar porque minha filha era muito novinha, a Clara Aimee. E eu entrei com a irmã Wilma e com essa outra irmã. Eu escondi a Bíblia porque não podia entrar com a Bíblia. O cara me barrou, disse: não pode entrar para falar de Jesus hoje à noite não, que o pessoal já está dormindo nessa hora. Eu escondi a Bíblia dentro da roupa. Fui lá levar uma palavra do leproso para aquela mulher. Deus mandou levar aquela palavra. E chegando ali, amado, o quarto aqueceu, mesmo com o ar-condicionado ligado, a gente suava, o suor era muito forte, o calor muito grande, o fogo de Deus, a glória de Deus, o poder do impossível desceu naquele lugar. Querido, chegou um momento que o tio da nossa irmã que foi conosco, ele abriu a porta e a irmã estava com os braços estendidos para a porta, orando, né, para que não entrasse ninguém, ali na vigília, vigiando a brecha. E ele olhou para ela e disse: doutor, desculpa, depois eu volto. Ele enxergou médicos naquele lugar. Eu creio que ele não viu, não foram os servos de Deus, aleluia. Ele viu, foi o próprio Senhor, os médicos que o Senhor veio ali para abençoar aquele garoto. E ainda hoje, aquele garoto foi curado, está curado. Ele não morreu, querido. Então isso é a prova que o nosso Deus, aleluia, ainda cura hoje. O garoto está vivo. Isso tem mais de 12 anos. Eu estou contando hoje aqui na rádio. Tem mais de 12 anos que isso aconteceu. Foi a irmã Cleide, lembrei o nome dela. Foi eu, pastor Paulo, que antes era diácono Paulo, a irmã Wilma Trajano e a irmã Cleide, se eu não me engano é Cleide Ventura, um nomezinho assim, certo? E a irmã Márcia e a irmã Clara. E ali nós vimos a glória de Deus, o impossível de Deus, queridos. Para você hoje alcançar o impossível de Deus na tua vida, só vai depender única e exclusivamente de você. Só vai depender de tua fé. Onde essa fé alcança? Que tanto você acredita em Deus. A palavra, querido, diz que se tivermos fé, né? Se tivermos fé, veremos essa glória, a glória de Deus. Que glória é essa? Essa é a glória de Deus. Essa glória é tudo aquilo que não existe, mas o que esperamos que venha acontecer em nossas vidas. Isso é fé. E fé é a glória de Deus.
Números 11, 23, se não me falha a memória, diz que, porventura, tem se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não, ou será de cumprir ou não. Lá em Gênesis 18, 14 diz, querido, há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Querido, nós sabemos que o Senhor é poderoso, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, amado, olha, hoje o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. Hoje, querido, o Senhor quer trazer o impossível para a tua vida. Hoje o Senhor que trouxe, querido, a existência, aquilo que não existe, as coisas que não existiam, Ele quer fazer hoje um milagre na tua vida. Eu sei que muitas das vezes você pode dizer, mas o Senhor não viveu, pastor, o que eu estou vivendo. O Senhor não está atravessando o mar que eu estou atravessando. O Senhor não está atravessando o deserto que eu estou atravessando. Querido, no deserto o Senhor faz brotar água viva, água potável da rocha. No deserto o Senhor traz mananciais para você. Querido, olha, eu sei que é difícil. Eu lembro que certa feita, mesmo criados no rio, no mar, pescando, os discípulos do Senhor Jesus tiveram medo da morte. Viram o mar, as ondas se levantando, ficando crespa, querendo afundar a embarcação, e dizendo naquele tempo que se eles vissem um fantasma, isso ali já estava certo, eles iriam morrer. Eles olharam e viram que Jesus vinha sobre as águas e pensaram que era um fantasma. Jesus disse, não tema, sou eu. E ali quando Jesus achega-se a ele, diz a palavra de Deus que tudo se fez bonança, tudo se acalmou, querido. Independe do tamanho das ondas, independe do tamanho do problema, chama por Jesus hoje e Ele trará sobre a tua vida o impossível dele, amém? E uma coisa melhor para que você saiba, Jesus anda sobre as ondas, para que nós venhamos saber que Ele tem o poder de pisar sobre tudo aquilo que nos causa medo. Ele tem o poder de pisar sobre serpentes para nos tirar, do medo, da aflição. Então não tenha medo não, querido. Jesus, quando veio sobre as ondas naquele dia à noite, foi para que os seus discípulos que estavam na embarcação olhassem para ele e dissessem, olha, o que nos causa medo, as coisas que nos causam morte, aquilo que nos traz o medo de morrer, o nosso mestre pisa sobre ela, aleluia. O nosso mestre tem o poder de andar sobre a morte, de andar sobre aquilo que nos causa medo, de andar sobre aquilo que quer nos matar. Querido, o teu Deus, Ele tem o poder, aleluia, de tirar da tua frente aquilo que tem te afligido, de tirar da tua frente, querido, de arrancar da tua vida aquilo que tem tentado fazer você parar, fazer você desistir, fazer você adoecer, fazer você querer se entristecer. Eu quero te dizer, amado, que hoje o Senhor vai transformar a tua vida, que hoje o Senhor, querido, Ele vai trazer sobre você, amado, olha, um poder tão grandioso, que você vai ser restaurado, que você vai levantar amanhã bem cedo e vai dizer, parece que ontem à noite eu tomei um remédio que curou todos os meus problemas, aleluia. Então eu quero te convidar a tomar esse remédio, a tomar essa pílula mágica, a tomar essa medicação que vai transformar a tua vida, que vai curar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus. Eu quero te convidar, querido, a dar o passo mais importante da tua vida, nesse ano que está pertinho de acabar. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus. Você vai dizer assim comigo, olha, Pai, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Aí você diz o seu nome para Ele, meu nome é fulano, meu nome é Paulo. Perdoa meus pecados nessa noite. Escreve o meu nome no livro da vida. Dá ordem a meu respeito aos teus anjos, para que eles me guardem e me livrem de todo mal. Querido, deixa eu orar por você. Deus Todo-Poderoso. Querido Pai, como é maravilhoso saber que és capaz de transformar vidas e trazer sobre elas aquilo que não existe. Como é bom saber que nunca é tarde, Senhor, para te aceitar e dizer sim à tua palavra. Neste momento, Senhor da glória, eu quero que as pessoas que estão ouvindo esse programa, que as pessoas que ouviram essa mensagem, nunca percam a esperança. Que elas voltem, Senhor, a brilhar em sua vida, em sua caminhada. Por favor, Deus, abençoa estas vidas, fortalece essas pessoas. Senhor, cura, trata delas, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, vai até onde dói, vai na necessidade, Pai, vai na enfermidade, vai curando, meu Senhor. Obrigado, Pai querido, porque Tu podes chegar até onde nós não podemos. O Senhor pode alcançar aonde o maior bisturi, ou seja, o mais poderoso cirurgião alcança. O Senhor alcança além.
Querido, mesmo meu Senhor da glória, nós sendo tão pecadores, tão pequenos, tão falhos contigo, o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, será sempre hoje e para todo sempre. Tu serás sempre o Deus que traz à existência as coisas que não existem, o Deus do impossível. Tu serás sempre para as nossas vidas, meu Senhor da glória, o Deus que tem a glória do impossível para nos dar. Amém? Vamos ficar então com essa palavra abençoada e que o Senhor te abençoe hoje e sempre.